você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus. Nossa união é com a canção que fala todo dia, noite de alegria, paz de um mundo novo com Jesus. Eu reino em nosso coração. Vamos dar as mãos, vamos ser irmãos. A nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de fraternidade, de amor, real fraternidade, de amor. Então, boa noite, meus irmãos. Boa noite. Preparando aí nossos corações para a noite de hoje, para o nosso estudo. Felizes com a volta da Rosemary, bem, graças a Deus, né? A gente vai ler um trechozinho do livro Coragem, né? Chico Xavier por Espíritos Diversos. E a mensagem de hoje é misericórdia sempre. Conta-se que Jesus, após haver lançado a parábola do bom samaritano, entraram os apóstolos no exame da conduta dos personagens da narrativa. E porque traçassem fulminativas reprovações em torno de alguns deles, o Cristo prosseguiu no ensinamento para lá do contato público. Em verdade, acentuou o mestre, referindo-nos ao próximo, ante as indagações do doutor da lei, à frente do povo, mas a lição de misericórdia tem raízes mais profundas. Quem passasse irradiando amor na estrada, onde o viajante generoso testemunhou a solidariedade, encontraria mais amplos motivos para compreender e auxiliar. Além do homem ferido e arrojado ao pó, claramente necessitado de socorro, teria cuidado de apiedar-se do sacerdote e do levita, mergulhados na obsessão do egoísmo e carecentes de compaixão. Simpatizar-se-ia com o hoteleiro, endereçando-lhe pensamentos de bondade que o sustentassem no exercício da profissão. Compadecer-se-ia dos malfeitores, orando por eles, a fim de que se refizessem perante as leis da vida. E, tanto quanto possível, ampararia a vítima dos ladrões, estendendo igualmente mãos operosas e amigas ao samaritano da caridade, para que se lhe não esmorecessem as energias nas tarefas do bem. E, diante dos companheiros surpreendidos, o mestre rematou: para Deus, todos somos filhos abençoados e eternos. Mas enquanto a misericórdia não se nos fixar nos domínios do coração, em verdade, não teremos atingido o caminho da paz e o reino do amor. Então, que possamos praticar a misericórdia sempre com nossos irmãos, para aqueles que ainda temos dificuldades, né? Elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinita bondade, a Jesus Cristo, nosso irmão, nosso mestre amigo, a toda espiritualidade amiga, aos trabalhadores do nosso grupo Divino Espírito Santo, pedindo a permissão para iniciarmos mais um estudo na noite de hoje, neste encontro tão maravilhoso com nossos amigos da casa,
com toda a espiritualidade amiga. Que possamos, Senhor, abrir nossos corações na noite de hoje para todos esses ensinamentos e que possamos nos acalmar, ter paz em nossos corações para prosseguirmos a cada dia no caminho do bem. Sempre com sua bênção, com seu amparo, com todo o seu amor. Fica conosco, Senhor, nesta noite, nos amparando, nos inspirando, e ao nosso irmão que vai conduzir ao estudo da noite de hoje, possa ser intuído por toda a espiritualidade amiga que se faz presente nos estudos da casa. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de dar continuidade a esse capítulo que é tão importante. Sempre foi, mas os dias de hoje, nesse período tão intenso que vivemos, ele se mostra muito importante, porque muitas vezes, nas tendas do desespero, da dor, é muito comum que a gente fique mais aberto para se deixar levar por frutos que não são realmente aqueles frutos que desejamos, né? Muitas vezes a dor nos deixa sensíveis, muitas vezes o desespero nos deixa embotados para fazer boas escolhas ou para ouvir a voz do coração, a voz da razão. E muitas vezes a gente, sem querer mesmo, acaba dando ouvidos ou dando coração às árvores que não são realmente as boas árvores. Mas existe sempre e sempre existirá a senda da razão e a senda do coração, que foi deixada por Jesus Cristo pela sua mensagem cristã e carregada até nós, até os dias de hoje, para nos auxiliar. Essa é a importância do estudo e do reestudo, do estudo e do reestudo, que não deve parar nunca. Porque como humanos, por mais que a gente busque, a gente ainda está preso na imperfeição, ainda está preso nos nossos vícios, ainda está preso nos nossos erros, que a gente vai trabalhando para diminuir, mas a gente sabe que é um processo. Hoje a gente vai dar continuidade, ao capítulo Haverá falsos cristos e falsos profetas. Na segunda-feira anterior, nossa irmã Ivone leu parte desse capítulo, reconhece-se a árvore pelo fruto, uma boa árvore, só pode dar bons frutos. Bons frutos não podem nascer de uma árvore ruim. A gente trabalhou a missão dos profetas, porque vulgarmente é entendido que os profetas predizem o futuro, os profetas fazem adivinhações, mas nós que somos cristãos e dentro da nossa doutrina, a gente entende que o profeta, na verdade, ele traz a palavra de Deus, ele explica a palavra de Deus, é como se fosse um tradutor da boa palavra de Deus para todos nós. Então, no sentido evangélico, o profeta tem um significado muito mais amplo do que alguém que nos adivinha o futuro, do que alguém que faz, premonições maravilhosas, É muito fácil a gente cair muito no argumento, porque é daquilo que é maravilhoso, daquilo que é milagroso. Nós, espíritas, sabemos que não existe nada de milagroso daquilo que é maravilhoso. Tudo tem a sua explicação racional, que vem a seu tempo, e a gente muitas vezes ainda não entende, porque não está preparado. Mas à medida que se vai estudando, e à medida que a ciência vai avançando, e também à medida que nós vamos ganhando a capacidade de interpretar a palavra, a gente vai entendendo os mecanismos que funcionam por trás daquilo que parece maravilhoso, e a gente sai dessa senda do mágico, porque ela abre caminho para falsos profetas, que são aquelas figuras, aqueles espíritos, aqueles irmãos nossos ainda imaturos, que se aproveitando da nossa cegueira geral, do nosso sofrimento, muitas vezes, da nossa cegueira, pegam as coisas de Deus para si. Então, a palavra de Deus,
que deve ser usada para a libertação da razão e do coração, muitas vezes ela é usada como forma de ludibriar. E aí o que é nos dito? Como é que a gente faz para distinguir, não é? Quem é? Quem são os profetas e quem são aqueles que não são? Quem são as boas árvores e aquelas que não são? Aqui já está, analisando os frutos. Mas antes disso, é preciso que a gente reconheça na gente também as nossas limitações. Porque não é fácil a gente reconhecer o mau fruto se a gente não conseguiu ainda reconhecer dentro dos maus frutos o que está dentro de nós. Se a gente não faz um mergulho interior, não busca o autoconhecimento, fica difícil a gente reconhecer fora aquilo que a gente ainda não é capaz de reconhecer dentro da gente. E esse é o primeiro passo do Espírito, a reforma íntima constante. Porque ela é que nos sintoniza internamente para que a gente vá buscar uma união com os verdadeiros profetas, com aqueles que realmente vão trazer a palavra de Deus para as nossas vidas, com aqueles que realmente vão nos trazer os bons agouros, os bons frutos da filosofia de Jesus Cristo para nossas vidas. Se a gente não se coloca num estado de vibração, não busca esse estado, fica difícil. Fica bem mais difícil. Porque para a gente estar em sintonia com os espíritos mais evoluídos, nós sabemos também que a gente precisa estar em busca dessa evolução. Não quer dizer que seja algo fácil, isso não quer dizer que seja algo que acontece do dia para a noite. É uma caminhada e cada um tem o seu tempo, mas o único caminho para que a gente consiga compreender, consiga sintonizar, é a gente buscando essa sintonia dentro de nós mesmos. Porque é aí que a gente consegue entrar na vibração dos bons espíritos e reconhecer quando algo não bate com a palavra. É tanto na razão quanto na emoção. Porque você olha a palavra e olha dentro de si, analisa com o seu raciocínio, e aí pelo fruto você percebe, olha, isso aí não tá meio estranho. A gente já começa a perceber e não se deixar envolver, e não se deixar levar. Então aqui falou-se também dos prodígios dos falsos profetas, aqueles milagres, né, que são feitos, aquelas encenações fantásticas que realmente impressionam a muitos de nós, que ficamos todos muito assim, gente, né, que é muito utilizado, mas não são os prodígios que, de acordo com a doutrina e de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, que vão dizer se o profeta é um profeta ou não, mas sim os seus frutos. Aquilo que é dito, aquilo que nos é colocado, está gerando união, está gerando amor, está gerando autocompreensão, ainda que seja dolorido, está nos conduzindo a um mergulho interno para que a gente possa analisar nossas imperfeições, os nossos erros. Se sim, excelente sinal. Se não, ligar a luz da luz. E é muito importante num período, em todos os períodos da história da humanidade apareceram, nunca deixaram de aparecer os falsos profetas, e eles continuam entre nós. Mas, ao mesmo tempo, em todos os períodos tivemos os espíritos evoluídos, eles estão aqui entre nós e nos ajudam a nos conduzir. Além disso, nós temos a doutrina, né? A consolação da doutrina e a educação da doutrina espírita, né? Que nos traz uma fé raciocinada, que é uma forma que temos de saber fazer a diferenciação e não nos deixarmos levar. Isso passa pela reforma íntima? Passa. E talvez esse seja o aspecto mais complicado, porque a gente tem que mergulhar dentro de nós mesmos, e aí é a tarefa mais difícil, que é a gente entender quando é que nós mesmos também não estamos nos achando assim, não, agora eu sei, eu agora posso, eu agora já entendi, até que as nossas atitudes, as nossas palavras nos mostram que ainda não é bem assim. Então esse é o aspecto mais constante, mas também também o aspecto mais difícil de ser espírito, que é a reforma íntima.
que é essa luta interna que a gente tem com a gente o tempo inteiro. E muitas vezes a gente acha, opa, já consegui alcançar um certo grau. Até que a gente descobre, pô, eu andei, mas não era bem assim, baixa a bola. É o nosso alto, baixa a bola. Que às vezes é tão fácil, né? Às vezes é tão fácil a gente dar esse baixa a bola pro outro. E muitas vezes a gente está precisando dar esse baixa a bola. O primeiro passo, inclusive, o mais importante é trazer esse baixa a bola para nós mesmos, através da razão, através da fé raciocinada, né? Ou seja, a razão e a emoção trabalhando simbioticamente. É esse equilíbrio que a gente tem sempre que buscar para entender o quão próximo aquilo está daquilo que foi proposto por Jesus, daquilo que é proposto na filosofia cristã, no nosso dia a dia. E aí chegamos aqui numa parte desse capítulo que fala para os nossos irmãos que mesmo desencarnados ainda mantêm essa imaturidade, essa imperfeição, né, que se revestem de uma aura evoluída, que usam de uma retórica envolvente, que emociona, que é arrebatadora. Só que, quando se vai analisar a mensagem em si, quais são os frutos daquilo dali? É o amor? É a união? É o combate ao egoísmo? Ao orgulho? Não. E é aí que mora, dito a grosso modo, o pulo do gato. Porque pode ser uma árvore linda, frondosa, que maravilhosa, mas se os frutos dessa árvore não forem bons, por fora é boa viola. Por dentro, pão bolorento. E é preciso uma sensibilidade ajustada, sintonizada o tempo inteiro. E essa busca de sensibilidade começa sempre internamente. Porque aí é que a gente vai perceber, não pelo puro e simples julgamento, mas pela percepção mesmo refinada de, olha, aquilo que está proposto na palavra de Jesus Cristo, aquilo que está proposto ali na doutrina, não está batendo bem com a mensagem final daquilo que foi colocado. Por mais belo que tenha sido o discurso. E há espíritos que têm uma capacidade incrível, têm uma oratória tão envolvente, que a gente fica até com vergonha de tentar questionar. Mas como estudantes espíritas, a gente sabe que a gente tem que questionar tudo à luz da doutrina. Não questionar pelo questionar, não questionar com os olhos do ego, não questionar com os olhos do orgulho, mas questionar à luz da doutrina. Quais são esses frutos que foram passados naquele discurso? O que está gerando aquele discurso? Aquilo gerou em mim uma necessidade de mais união, de rever os meus erros, de buscar uma melhor forma de comunhão, de reconhecer que eu fui arrogante, ou que eu poderia ter sido mais paciente, ou gerou em mim mais revolta, mais arrogância, mais vontade de punir o outro. Então, são os frutos. Isso vale para a vida como um todo. Mormente, quando vamos falar da nossa condução, da nossa evolução espiritual, do nosso amadurecimento espiritual. Principalmente nós que estamos aqui na Terra em processo de aprendizado. Então, uma observância constante. Num período como esse que estamos vivendo, que é um período de muita dor, também é um período que muito facilmente muitos de nós pode cair com tranquilidade nas sendas de um discurso fácil, de um discurso envolvente, não é? Mas que quando vamos analisar com calma, à luz do que foi proposto por Jesus Cristo e à luz do que é proposto pela doutrina espírita, vai ver que os frutos daquele discurso não batem com aquilo que a gente se propõe, com a nossa busca. Então, o que mais vai ter é falso profeta. E é justamente pela análise do discurso racional e emocional que
que a gente vai conseguir buscar diferenciar, buscar reconhecer. A gente vai ter esse assunto colocado, muito bem colocado no Livro dos Espíritos, na questão 464. No Livro dos Médiuns, isso é muito bem trabalhado. No capítulo 21, da questão 262 a 268. Isso é muito bem trabalhado, muito bem colocado, porque é um assunto de suma importância. A gente não pode sair acreditando em todos os espíritos só porque estão desencarnados. São irmãos como nós. A gente, quando desencarna, não é porque morreu e, morri, pronto, agora eu evoluí totalmente, pronto. A gente desencarna e leva daqui vários vícios da nossa caminhada constante de evolução. Não é porque a gente desencarnou que a gente faz um supletivo de amadurecimento. Não existe supletivo nessa área. Não existe supletivo na evolução espiritual. É série por série, é aula por aula. E a gente tem todo o tempo do mundo desde que a gente se esforce. Porque se estamos passando por um processo de evolução, e a Terra está passando por um processo de transição, nós sabemos que a gente precisa buscar uma evolução maior para que a gente se mantenha atualizado com a evolução da Terra, que está no processo de transição para o mundo de regeneração. E a gente tem uma doutrina que nos ajuda nessa busca. Apesar de muitas vezes a gente errar, somos humanos, a gente erra. Mas a gente sabe que em algum momento a gente tem que botar a mão na consciência, parar, passar por vários processos que muitas vezes são muito doloridos mesmo. De reconhecer que, olha, pensei que eu tinha superado isso, mas ainda preciso me aprofundar, ainda preciso entender melhor, ainda preciso internalizar. Porque isso é a grande necessidade do estudo da doutrina espírita, do estudo constante. É que a gente vá internalizando. Ler, raciocinar, praticar para internalizar. Esse é o processo de aprendizado, o mais refinado do processo de aprendizado, quando aquilo passa a fazer parte da nossa natureza. A gente sabe que tem que ser mais paciente? Sabe que tem que ser mais paciente. Sabe que muitas vezes o melhor não dá aquela devida resposta? Sabe aquele ditado, às vezes a melhor resposta é aquela que não se dá? Não é porque não se deu resposta verbal que a mensagem não foi entendida. Muitas vezes o silêncio, ele dá uma resposta muito melhor do que se ele tivesse tentado colocar em palavras. Porque é a postura. Sem a necessidade do confronto, muitas vezes. Sem a necessidade de constranger o outro. Que naquele momento, teoricamente, até merecia, entre aspas, merecia ser constrangido. Mas merecia pelo ego. Merecia pelo orgulho, para não ter que sair por baixo. Quantas vezes a gente é confrontado com situações como essa, muitas vezes se sai muito bem, outras vezes pisa na bola. Esse processo de amadurecimento e de internalizar, ele é constante. Alguns de nós estão mais avançados, outros de nós ainda estão numa caminhada mais bruta. E assim acontece com os nossos irmãos no mundo espiritual. Então, como é que vamos receber a mensagem de um irmão desencarnado? Aqui no livro dos Espíritos, na questão 464, tem essa pergunta: como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós a distinção. É uma tendência de um espírito que realmente traz a palavra de Deus, traz a mensagem de Jesus Cristo, é sempre trazer o pensamento do bem, trazer o pensamento que vai construir a nossa caminhada para a reforma íntima, para sermos espíritos melhores, no sentido de estar em consonância
com cada vez menos orgulho, cada vez menos egoísmo, com cada vez mais capacidade de viver comunitariamente, com cada vez mais capacidade de viver de acordo com as leis da natureza, com as leis de Deus. Se a mentalidade está truncada nesse sentido, é complicado. Já está aí um frutinho, né? Uma sementinha de um fruto que a gente está percebendo que não está bem por aí, dá para distinguir. Mas também é preciso ficar alerta, porque muitas vezes a gente está embotado de pensamentos, de sentimentos, né? Que são nossos, humanos, que são terrenos que muitas vezes turvam a nossa vista. Isso acontece com muitos de nós. Há períodos da vida que isso é mais fácil, momentos que isso é mais fácil, períodos e momentos que isso é mais dificultoso. Mas é uma necessidade constante, até ir internalizando. Aqui, no capítulo, para quem quiser se aprofundar depois, relembrar, né? Todos nós que estamos aqui já tivemos oportunidade, mas no livro dos médiuns, no capítulo 10, né? Ele fala da natureza das comunicações e até pela natureza das comunicações dos espíritos, se elas são grosseiras, se elas são frívolas, né? Ou se elas são sérias, né? A gente vai perceber que tipo de espírito está se comunicando com a gente. Um espírito evoluído, um profeta de verdade, ele aqui no mundo espiritual, não vai ter uma comunicação grosseira. Não vai ter uma comunicação frívola. Não vai se propor uma comunicação frívola ou grosseira. Não é? A tendência é que seja. E olha que muitas vezes, como aqui colocado, algumas comunicações se disfarçam com palavras lindas, com técnicas de oratória que emocionam, podem nos levar às lágrimas, a gente se sentir envolvido. É por isso que é importante a gente estar sempre com nossos irmãos no estudo, porque nem sempre o médium, né, tem tá ainda preparado para poder distinguir. Parece muito fácil, mas nem sempre é, porque há muitos espíritos que são realmente mestres em disfarçar mesmo, vocês se colocam de forma muito elevada, a gente se deixa levar, é tão bonito aquilo que está falando, mas às vezes no detalhe, é um detalhezinho, um médium mais preparado, um médium experiente, nos ajuda a perceber, nos ajuda, até que se vá criando essa percepção. Não é uma coisa fácil. Então, muitas vezes mesmo precisamos dos nossos outros irmãos médiuns conosco no estudo para que a gente não caia nessas armadilhas. E principalmente para os médiuns que não têm consciência da sua mediunidade, intuitivos, que pegam aquilo no ar, que não têm consciência, não trabalham com a razão em relação à mediunidade, podem se deixar levar e são fascinados por aquela mensagem, não percebem os frutos ruins que aquele espírito tão benevolente, com aquela fala tão mansa, com aquele jeito de falar tão amigável, mas que a mensagem, a essência da mensagem, está trazendo só destruição, está trazendo angústia, está criando preconceitos. Espíritos que não estão amadurecidos podem nos levar a injustiçar outras pessoas, a nos afastar de pessoas que nos querem o bem, a nos afastar do nosso planejamento espiritual. São tantos os prejuízos que a importância desse tema ela se faz presente. Eu comecei dizendo que é nesse momento agora, porque esse momento é um momento especial, mas sempre foi importante. Sempre foi importante e sempre será, à medida que se vai amadurecendo. E um outro, deixar aqui de ressugestão, né, de leitura, o capítulo 24, né, é do Livro dos Médiuns também, que fala da natureza e da identidade dos espíritos. É muito importante, de leitura muito importante para quem estuda o espiritismo, para quem estuda a doutrina espírita, porque ele nos esclarece
bem detalhadamente sobre essa questão. E quanto que nós, como espíritas, precisamos estar preparados, que são os nossos próprios sentimentos, os nossos próprios pensamentos, que muitas vezes abrem as portas para a aproximação desses irmãos que não estão, que ainda estão em processos mais evoluídos para fazerem o seu trabalho mesmo de atrapalhar, né? E de se auto-atrapalhar. Cada vez que você faz mal para alguém, você também está fazendo mal para si mesmo. Mas a gente também abre a porta, porque é um processo de sintonia. Então, há períodos em nossas vidas com determinados tipos de problema, ou momentos da nossa vida que a gente está envolvido em tanta coisa que a gente pode abrir a guarda, se deixar levar. Daí a importância da prece, daí a importância de fazer um estudo coletivo, porque muitas vezes a gente precisa de um puxãozinho de orelha, nem que seja leve, sabe? Você tá, sabe, acorda, você já passou por isso, você sabe, vambora. Reveja, reestude, refaça. Né? Você sabe para onde ir, você já recebeu essa dádiva, de saber como lidar com esse aspecto. Então, chegando aqui ao capítulo de hoje, né? Não acreditei em todos os espíritos. Aí hoje eu queria pedir em especial nossa irmã Rose. Tá podendo ler, Rose? Sim. Então, eu quero pedir em especial você para ler para a gente o item 6 e 7. Não acrediteis em todos os espíritos. 6. Meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque vários falsos profetas se ergueram no mundo. 7. Os fenômenos espíritas, longe de darem crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, bem ao contrário, lhes dá o último golpe. Não pensais ao espiritismo milagres nem prodígios, porquanto declara ele formalmente que não os produz. Como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual, que, como suas primogênitas da ciência, não são menos leis naturais, em dando a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje. Destrói o que restava ainda no domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que estivessem tentados em explorar esses fenômenos em seu proveito, em se fazendo passar por Messias de Deus, não poderiam enganar por muito tempo a credulidade e seriam logo desmascarados. Aliás, assim como foi dito, só esses fenômenos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, procurando a causa de certos fenômenos. Ela ergue o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade, a luz, são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que da terra passaram para a erraticidade e se adornam com nomes veneráveis para procurar, graças à máscara com a qual se cobrem, recomendar ideias frequentemente as mais bizarras e as mais absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas,
Eles exerciam sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente do falante. O número daqueles que, em diversas épocas, mas nos últimos tempos, sobretudo, se deram como algumas dos antigos profetas, pelo Cristo, por Maria, mãe do Cristo, e menos por Deus, e mesmo por Deus, é considerável. São João adverte contra eles quando diz: meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentais se os espíritos são de Deus. Porque vários falsos profetas se ergueram no mundo. O Espiritismo dá os meios de os provar, indicando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos. Caracteres sempre morais e jamais materiais. É no discernimento entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, ser aplicadas estas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo seu fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam seus espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Bacana. Alguém quer fazer alguma contribuição? O Helder, eu só achei bacana, só para ressaltar isso, quando você compara o discurso do mau profeta com a árvore e a transformação que não causa do mau profeta, os frutos que não são os bons frutos. Né? Não foi isso que você falou? É bem o que coloca mesmo assim, a doutrina. A palavra do falso profeta vem a ser a árvore, né? O que gera, né, o discurso? Transformar as pessoas que o escutam seriam os maus frutos, né? No caso, eles sendo maus profetas, né? No que transforma as pessoas que ouvem aquele discurso e que se propõem a assimilar? Prova de desagregação, união da família. Como é que um profeta, alguém que se diz, colocando o nome de Jesus, por exemplo, tem um discurso de agregador da família, por exemplo? Até escrevi aqui, achei bacana essa comparação. Aí a gente tira da cabeça assim, aquela árvore e pensa no discursante que está ali falando um monte de coisa, mas que não está mudando nada em ninguém, né? A pessoa só está levantando a mão, né? Concordando, fica cego. Aquela fé cega, né? São os maus frutos. Acho que já é o suficiente para se reconhecer, né? Aquela coisa que quer desviar do seu pensamento, vai direto para a emoção, desestabilizar emocionalmente. Para quê? Por que eu vou tirar você da sua razão se a razão precisa estar com a emoção? O que se precisa? E fica aquela efervescência, aquela falsa efervescência, mas no final, o que sobra daquilo? Você falou também aí, a pessoa na hora do desespero, realmente, como aconteceu na minha família, na hora do desespero, com uma causa quase que impossível de ser resolvida materialmente, a pessoa vai em busca de um falso profeta, de um lugar onde se diz que ali resolve, né? E vai tentar pelo aquele desespero. Então, tudo que aquela pessoa, ou aquele espírito que está ali, ou até uma mistificação, coloca, a pessoa acredita, está no desespero, está cega, não está percebendo nada, né? E acha que vai resolver o problema. Quando cai em si que não resolve, já gastou dinheiro, já foi usado, já aborreceu família, série de coisas que já conseguiu de frutos podres, já foram colhidos. Isso mesmo. Nessa parte, nessa parte aqui, né, que fala, né, vou dar uma relida aqui. É considerável o número daqueles que em diversas épocas, mas principalmente nesses últimos tempos, se fizeram passar por alguns dos antigos profetas, pelo próprio Jesus, por Maria, né? Eu estava vendo um documentário essa semana que tem alguns homens, eles acreditam mesmo que são a reencarnação de Jesus. Tem um que estava passando lá em Brasília, tem um que até usa o nome aquela questão da cruz, o Henry, né? Ele usa esse nome mesmo.
tem um na Austrália, tem um que era motorista de táxi, mas eles acreditam, eu não vou dizer, eles são falsos profetas, e acreditam realmente que eles são a encarnação de Jesus. E, para completar, eles têm assim, a coisa de 10 mil seguidores, 15 mil seguidores nisso aí. Muita gente acredita. É por isso que assim, no livro dos médiuns é muito bem colocado que a gente tem que prestar muito mais atenção realmente no conteúdo daquilo que está sendo colocado pelo Espírito, do que na identidade, no nome que se coloca em si. Porque muitas vezes grupos falanges de Espírito se unem, né? E às vezes aquele nome é usado só como inspiração. Para envolver aquela pessoa, né? Muitas vezes até como é que fala, espíritos evoluídos mesmo, mas assim, o nome é utilizado, fascinado, ele fica fascinado. A mensagem tem que estar em consonância. Então, é muito mais importante prestar atenção no conteúdo, ou seja, nos frutos daquilo que realmente é colocado, daquilo que está te gerando, daquilo que você interpretou e observou à luz do que foi proposto por Jesus Cristo e da doutrina espírita, do que pela identidade em si. Porque um espírito benevolente ele pode adotar um determinado nome, porque trabalha dentro de uma mesma esfera, né? Como se de evolução. Não importa o nome, né? O nome é muito importante. O importante é justamente o que aquele espírito veio trazer. Né? Então, é muito mais importante isso na questão do ser desencarnado, porque quando não se tem uma instrução em relação a né, ao mundo espiritual, ele nos parece muito maravilhoso. Quem não tem uma instrução espírita, por exemplo, desencarnou. Eu não sei se exemplo tinha época a pessoa morria e era santa. Morreu para santo. Né? Morreu para santo, pode ser. Já joga no universo do maravilhoso, aquilo que é além da nossa imaginação. Então é muito mais fácil tudo que vem dali, aquilo ser assimilado sem um questionamento. Quando na verdade precisa ser, aliás, até com mais afinco, com mais reflexão, para saber. A Alessandra colocou aqui, além de prestar atenção na mensagem, no exemplo desses espíritos. E, Alessandra, deixa eu ver se está aqui na tela de novo. Espera aí. Deixa eu ler essa mensagem aqui, Alessandra. Deixa eu ver se eu acho aqui o negócio da mensagem, que eu estou no... Para não atrapalhar vocês que estavam falando. Pode falar, então. Pode falar. Não, eu coloquei aqui, você falou, né, a gente prestar atenção na mensagem, né, o que se passa, né, qual a moral, e no exemplo também, né, desses espíritos que se dizem reencarnação de Jesus Cristo. Então, qual o exemplo que eles dão, né? Quais são as boas ações? Vive na caridade? Então, assim, se não está nesse caminho, está muito longe, né? E porque necessariamente, né, alguém vai, nesse caso do senhor aqui, do brasileiro, é porque ele fisicamente se parece com uma imagem de Jesus Cristo que hoje já se sabe que nem teria como ser a imagem física do Jesus Cristo, que é uma reinterpretação da imagem física de Jesus Cristo. Os próprios europeus colocam isso, de um período histórico, né, em que a arte europeia se voltou para o próprio homem europeu. Então, tudo era retratado a imagem do homem europeu. Então, e a ciência coloca também bem claramente, não teria como ele fisicamente ser daquele jeito, ter essa imagem. Uma referência, é bonito, artística, se usa, mas a gente olhando também racional, e acho que até moralmente falando, que é uma forma também de a gente combater o racismo, deixar claro, não, ele não é louro dos olhos azuis, e ninguém precisa ser louro dos olhos azuis para ser um profeta, sabe? Isso é uma... E ele, teoricamente, ele se parece, ele lembra, tem lembra, né, a imagem de... uma das imagens físicas difundidas de Jesus Cristo, que, na verdade, é para ser reconhecido pela sua obra, não pelo seu rosto físico. No final das contas, ninguém sabe realmente como foi, ele fisicamente falando. A gente sabe, busca conhecer Jesus Cristo pela sua obra.
né? Tem uma colocação, poxa, eu perdi o nome agora de quem falou que se reconhece um gigante pelas suas pegadas. Então, assim, não é, é o tamanho do impacto que deixou na humanidade para a humanidade. Então, a gente reconhece Jesus pelas suas pegadas, né? No caminhar da humanidade, que é gigantesca, e não se ele era louro, tinha. Então, são essas coisas que vão nos dando a dica, né? A gente vai buscando perceber quem são realmente os profetas, quem são aqueles irmãos que estão precisando de ajuda, porque acham que estão enganando, mas estão só se enganando. Apesar de todo o estrago que provoca, o estrago maior fica com eles também. Isso a gente sabe que existe a lei do retorno, aquilo que você faz, que vai causar malefício, de alguma forma você vai ter que encarar isso em algum momento da caminhada do mundo espiritual ou reencarnado. Isso vai ser, né? Existem as expiações a serem feitas, mas também cabe a todos nós a gente buscar também entender, buscar, identificar. Então, não dá para sair acreditando em tudo que o espírito faz só porque é um ser desencarnado, ou mesmo encarnado só porque está numa posição que teoricamente de elevação. Está lá em cima de um púlpito, sabe? Está vestido com uma roupa especial. Tudo isso é aspecto físico, mas isso não define o que é um profeta. Ou teoricamente fez uma adivinhação, nada disso. São os resultados morais, né? E aí, o primeiro passo para se desenvolver essa capacidade também é tomar cuidado com, muitas vezes, a nossa própria hipocrisia. Né? Quando a gente acha que, nossa, como eu sou bom, porque isso, como eu sou bom, porque aquilo, como eu sou bom. Tem uns sociólogos brasileiros que trabalham muito isso na questão, não só do Brasil, mas assim como eles estudam muito o Brasil, porque eles falam aquela pessoa que passa o ano inteiro não está nem aí para ninguém. No final do ano ela vai lá, doa 3 cestas básicas e pronto. No Natal, para aliviar a consciência. E aí sai dizendo para todo mundo que, nossa, tá vendo? Porque a gente tem que ser bom com as pessoas e não sei o quê, tá, tudo bem, né? A gente vai aprendendo a ser paciente, porque as pessoas erram, mas a gente também erra. Então, quando a gente acaba com uma hora de ter que amadurecer, ver um erro no outro, talvez seja melhor a gente olhar no erro do outro que a gente até fez e que não faz mais e buscar de alguma forma dar o exemplo, do que realmente ficar, olha, tá vendo? Ele não sabe. Porque senão a gente está caindo no mesmo erro que o outro, sempre achando que está olhando o erro do outro, já está exercendo outro erro, né? Que é o do orgulho, porque geralmente as pessoas pode se perceber, a gente quando olha para as pessoas, nossos irmãos encarnados, existe uma simplicidade natural. Muitas pessoas, muitos irmãos e irmãs nossos que fazem coisas assim, que você fala, poxa, queria tanto ter esse altruísmo, essa capacidade de resolver conflitos dessa forma, de entrar todo mundo com a cara amarrada e sair todo mundo mais ou menos tentando pelo menos aparar as arestas, curar as feridas. Mas quando você vai conversar com essas pessoas, às vezes elas nem percebem que estão fazendo isso, ela já é da natureza, né? Que vão dando exemplo. Entre nós, aqui no Divino, tem muitos de nós, irmãos e irmãs, né? E do Divino fazem isso. Eu estou colocando assim em termos gerais. É uma característica que, quando a gente vai parar para refletir, a gente percebe, aí sim, porque pela força do exemplo. Quando a gente coloca para a gente que o Espírito é pela força do exemplo, não é porque automaticamente, pelo fato de estar estudando a doutrina espírita, a gente já vai sair do exemplo, mas é porque pelo menos a gente tem a orientação de como ser exemplo, de como se trabalhar para naturalmente ser exemplo. Aí eu vou pedir, Luiz está aí, gente, é porque minha tela está pequena hoje, eu não consigo ver todo mundo. Luiz, você lê as instruções dos Espíritos, o item 8? 8, né? Isso. Os falsos profetas. Se vos disserem, Cristo está aqui, não vades. Ao contrário,
Tende vós em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo: conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, nada que seja puro pode provir de fonte má. É assim, irmãos, que deveis julgar. Tanta beleza, tanto esplendor. Luiz, você ficou sem som. E com mais fé no coração. Continua sem som. Acho que é seu microfone, porque ele está aberto, mas o som não está saindo. Ainda sem som. E me ponho num doce sonho a caminhar. Tá sem som ainda. Tenta fechar e abrir seu microfone, por favor. Agora abre de novo. Acho que nada, não. Ele tá sem som. Melhor a gente continuar, Helder. Vou fazer o seguinte, Luiz. Eu vou pedir... Quem gostaria de continuar para dar uma força aqui ao Luiz, que eu acho que ele tá com problema no som. Posso continuar aqui? Tá. Obrigado, Luiz. Aí só me guia aqui onde ele parou. É assim. É assim, meus irmãos. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem vestidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se, em apoio das palavras, apresentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Desconfiai das palavras melífluas, suaves, desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Não. Continua? Continua, Helder? Sim, vamos ler o 8 todo, aí no final a gente faz o comentário para a gente esgotar a leitura. Não, o Cristo não está entre eles, porquanto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração os que hajam, com os exemplos e conselhos que prodigalizem de salvar a humanidade, que corre para a perdição e pervaga por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. De tudo o que revele um átomo de orgulho, fugi, como de uma moléstia contagiosa, que corrompe tudo em que toca. Lembrai-vos que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Portanto, meus filhos bem-amados, caminhai sem tergiversações, sem pensamentos ocultos, na rota bendita que tomastes. Ide sempre, sem temor, afastai cuidadosamente tudo que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Viajores, só por pouco tempo mais estarei nas trevas e nas dores da provação. Se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido, já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros que vedes passar nos vossos sonhos e que, efêmeros, apenas vos encantavam o espírito, sem coisa alguma dizerem ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis.
o anjo do novo encontro e da reunião. Agora vós tem desempenhado a vez a tarefa que o Criador confia às suas criaturas. Nada mais tendes de temer da sua justiça, pois ele é Pai e perdoa sempre os filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai incessantemente. Seja a vossa divisa a do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam todos os que vos precederam. Luiz Bordeaux, 1861. Quanto tempo, né? Então, meus irmãos e irmãs, fechando aqui essa parte, fechamos essa parte do capítulo Não haverá falsos cristos, haverá falsos cristos e falsos profetas, né? Que também entre nossos irmãos desencarnados nós vamos encontrar falsos profetas. E que para a gente saber identificar, o primeiro passo é a gente realmente estar sintonizado com uma reforma íntima, né? Combatendo o nosso orgulho, nosso egoísmo, observando bem como se comporta, se é com orgulho, se é com egoísmo, e os frutos daquilo que esses espíritos nos passam, para que a gente não se deixe enganar, porque assim como entre nós encarnados há muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, também no mundo espiritual os há. E a gente precisa estar alerta para também não se deixar, né, enganar, porque os frutos vão sempre ser dor e sofrimento. Eu quero agradecer muito pela oportunidade de conduzir o estudo da noite hoje, mais uma vez. E muito obrigado. Gratidão, Helder, maravilhoso, excelente, como sempre. Valeu, obrigada, Helder. Ótimo, Helder. Obrigada, Helder. Muito obrigada. Então, para a gente encerrar, eu pedi que se a Ivone pode fazer a prece de encerramento. Só tu tens o poder. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, amigos espirituais, chegando ao final de mais um estudo da noite de hoje, queremos te agradecer pelos esclarecimentos, pelos ensinamentos, pela experiência dos nossos irmãos. Queremos agradecer, Pai, pela sua proteção para com todos nós, pelos amigos do Divino Espírito Santo que sempre estão conosco nos nossos estudos e no nosso dia a dia. Pedimos, Pai, por todos os nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis. Pedimos por todos os nossos irmãos que estão pelas ruas, vivendo no vício, vivendo a solidão. Protegei, Pai. Nos ajude a ter esse olhar de acolhimento para todos esses nossos irmãos, em nossas orações, sempre constantes. Pedimos pelas famílias que sejam fortalecidas, Pai, nesse momento difícil. E a todos nós, Pai, que nos ajude nessa caminhada a sermos cada dia melhores, cada dia mais esforçados no caminho do progresso. Obrigada por tudo, esteja conosco agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Boa Deus. noite, meus Graças a irmãos. Deus. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Um abraço para todos, tá? Um sozinho aí, sogra. Tá muito É a bem. sogra aí, ó. Ela ainda não sabe desligar o sonzinho, mas ela vai aprender. Tchau, Lúcia. Oi. Boa noite, Helder. Foi lindo. Obrigada, Helder. Ah, meu Deus. Boa noite, Lúcia. Tchau. Um beijo, tchau, Meus tchau. queridos, boa noite, até quarta-feira. Até Tudo de quarta. bom, excelentes dias, floridos e quentinhos. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada pela sua palavra. Perguntando no grupo. Boa noite, Nadé. Boa noite, Déia. Obrigada. Bem-vinda mais uma vez.
Rosemary, graças a Deus está tudo Rosemary, bem com você. felicidade, graças a Deus. Rosemary, como é que você está? Rosemary. Tudo bem, graças a Deus, tá? Tá. Deu tudo certo. Graças a bom. Deus. Beijo para todo mundo. Fica com Deus. Beijo, Ô, menina. Valéria. Oi, querida. Você viu que minha internet saiu e entrou de novo. Ela tá vacilando. Eu vi. Eu até Quando estranhei. É o fio aqui, é a confusão danada aqui, que meu computador não tá bom, tá a confusão. Então, quando eu sair assim, no voltar mais, você já sabe que é a internet aqui. Tá doideira daqui. Tá bom, querida. Tá bom. Tá, boa noite para todo mundo. Boa noite para todos. Boa noite, Dona Emília, Valquíria, Ana Maria, Lúcia, Aparecida, Tomar meu remédio, sabe? Que vocês estão com a vida ganha, vou tomar meu remedinho. E eu acabei de tomar o meu. Eu também vou tomar. Todo mundo tomando remédio. Pois é, eu já tomei. Beijo. Tchau. Boa noite. Evangelho do Cristo, aprendemos a amar.